Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? A gente é o grupo 18 aqui, a gente vai fazer a apresentação, né? Somos eu, o Rafael, o Patrick e o Gustavo, a gente vai fazer a apresentação do exercício aqui. Então, primeiro a gente vê aqui o enunciado, né? Então a gente tem uma barra circular de alumínio, com módulo de elasticidade igual a 74 gigapascal e alfa igual a 12,5 vezes 10 a menos 6, né? A barra ela tem esse formato mostrado aí na figura e ela é fixa sem folgas ou interferências entre os suportes rígidos a 20 graus Celsius. E admitindo que as seções planas perpendiculares ao eixo longitudinal elas permanecem planas, determine a tensão normal sigma xx ao longo da barra quando a temperatura chega em 70 graus Celsius, né? Então, o que o exercício quer? Né? Ele quer ver essa tensão normal ao longo do eixo X, ele dá para a gente a temperatura inicial, ele dá a temperatura final, e a gente sabe que a peça está travada na esquerda e na direita. Né? Ela tem duas constraints aí, né, dois anteparos, o que implica que o deslocamento, né, em cada uma das pontas ele vai ser igual a zero. Quando a gente dilata termicamente um material, ele vai querer deformar, e nesse caso aqui ele não tem para onde deformar no eixo X, e aí por isso ele vai ter reações tanto na esquerda quanto na direita. Então o que a gente vai ter que fazer é um equilíbrio de forças, né, que é o que está mostrando aqui, e nesse caso aqui a gente só tem duas forças, né, então fazendo o somatório vai dar igual a zero, o que implica que a força A ela tem que ser igual à força B, e aí a gente pode chamar essas duas forças de F, né. E aí também é interessante a gente calcular esse ΔT, né, o deltazinho T, porque a gente quer saber o quanto que essa peça dilatou no eixo X por causa da variação de temperatura. Né? Aí nesse caso aqui a gente tem o comprimento, a gente tem o alfa e tem a variação de temperatura, então a gente consegue calcular esse deltazinho T, que vai dar esse valor de 0,625 milímetros aqui. Feito esse equilíbrio de forças e sabendo a expansão térmica, a gente precisa fazer a equação de compatibilidade. Né? E o que significa essa equação de compatibilidade? Né? Que a gente tem uma expansão por conta da dilatação térmica, e aí como o material ele não tem para onde expandir, a dilatação térmica ela vai ter que ser balanceada por uma força de compressão, que vai deformar o mesmo tanto que a dilatação térmica. Né? Então a gente tem que descobrir qual é a força que gera um deslocamento igual ao deslocamento térmico. Né? E essa pergunta a gente resolve por meio da compatibilidade. Então o ΔA ele não muda, porque ele é um ponto que está parado, né? Então assim a gente consegue dizer que a soma das deformações ele vai ser igual a zero, porque a gente vai ter a força de dilatação térmica que é positiva, né? Ela quer expandir o material, e a gente tem a força de compressão que é negativa, né? Que ela quer voltar o material para a posição inicial. E aí a gente consegue descobrir o quanto que a força de compressão vai precisar deformar a peça. Descoberta essa deformação, a gente precisa descobrir a força, né? E aí a gente chega nessa integral aqui, né? Então, se a área transversal, né, do cone ela se fosse uma área constante, né, aí ia ser bem mais fácil. Como não é constante, a gente precisa fazer essa integral para poder encontrar o valor do delta, né? Então a integral de 0 a L, né, nesse caso vai ser de 0 a 1 da força sobre a área em x vezes o módulo de elasticidade, e isso a gente vai fazer a integral em x. Né? E aí resolvendo essa integral a gente vai ter a deformação do ponto A. Bom, então aqui tem uma explicação breve aqui de como a gente fez essa integral. Né? Então a gente quer descobrir esse termo A de x, né? Que vai descrever a área transversal no eixo x, né, a área que varia ao longo de x. E o que a gente vai ter que fazer então é basicamente cortar o cone, né, para poder encontrar a equação da parede do cone. Né? Então a gente faz aí uma regra de triângulos e a gente encontra essa relação que descreve a lateral do cone, né, essa relação aqui. E aí a gente vai ter, né, nessa relação aqui, a gente tem a relação de aumento do raio do cone. Né? É interessante notar que isso aqui faz sentido, né? Porque se a gente substitui x igual a zero, o R vai ser igual a R1, e se a gente substitui x igual a L, ele vai ser igual a R2, né? Então faz bastante sentido. A área transversal ela vai ser então πr ao quadrado, né? Porque ela é uma circunferência. Então a gente tem que substituir essa fórmula aqui que a gente encontrou no R ao quadrado, aqui. E aí, enfim, resolvendo aqui essa equação, a gente chega nesse valor aqui para a área, né,
a gente chega aqui nessa equação de A de x, né? Aí agora a gente pode integrar, né? Então eu vou basicamente substituir aqui o valor de A de x nessa integral que a gente tinha, né? A gente substitui aqui o L para 1, né? Então tira os termos constantes, então vai ficar que o delta ele vai ser igual a força sobre o módulo de elasticidade vezes a integral de 0 a 1 de 1 sobre a área, né? Aí substituindo aquele valor que a gente tinha da área aqui, a gente tira mais uma vez os termos constantes, a gente chega nessa integral aqui, e aí faz o cálculo isolado, né? Então primeiro substitui esse termo 1 mais x aqui por u, né? Aí, enfim, resolve a integral e a gente vai chegar que esse valor ele é igual a meio. E aí a gente volta esse valor de meio para cá, né? Para essa equação aqui de cima. E aí a gente vai ter aqui que o delta ele vai ser igual a força sobre o módulo de elasticidade vezes 2 sobre π d0 ao quadrado, né? Bom, e aí aqui a gente consegue encontrar então a equação que descreve a força, né? E aí a gente chega nesse valor aqui para a força, e é interessante notar que ele não depende de x, né? Ele é um valor constante que depende só do valor de d0 aqui, né? E aí, por fim, é só basicamente a gente substituir os valores mais uma vez aqui, né? Então eu vou pegar sigma x, eu sei que ele é igual à força sobre a área x, né? A área é um valor que depende de x, que é esse valor que a gente calculou aqui. E aqui a gente tem a força, né? Que é esse valor, esse valor constante que a gente calculou aqui. Né? E aí a gente consegue chegar no valor de sigma x, que é igual a 92,5 sobre 1 mais x ao quadrado megapascal, né? Que é o valor final aqui que soluciona o exercício.